Graça e paz, seja bem-vindo ao devocional do dia 5 dos 30 dias para viver. Aqui é o pastor Wagner Poubel e hoje nós vamos meditar em máscara de oxigênio, respirando primeiro. A banda de rock norte-americana Sweetfoot certa vez escreveu: "Essa é a sua vida. Você quem deseja ser?" As empresas aéreas costumam escrever um aviso na América. Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento acima de sua cabeça. Por favor, coloque a máscara de oxigênio primeiramente em você antes de auxiliar crianças pequenas e outras pessoas que precisem de ajuda. Dependendo da frequência com que você viaja de avião, talvez você já saiba essa frase de cor. Ela faz parte do monólogo de toda aeromoça que está na viagem, quando fala sobre os procedimentos de segurança no início do voo. A lógica dessa instrução é bem óbvia. Você não pode ajudar ninguém se você desmaiar por falta de oxigênio. Contudo, essas palavras também transmitem uma poderosa verdade espiritual. Se você quer extrair o máximo do seu tempo aqui na Terra e viver um estilo de vida sem arrependimento, precisa envolver-se plenamente com as pessoas que estão ao seu redor. Seu desejo é que as pessoas a quem ama saibam o quanto são importantes. Você quer ser agente de cura na vida que toca, deixando um legado de impacto eterno. Mas a única maneira de alcançar esses objetivos próprios de viver um viver autêntico é reservar primeiro um tempo para se concentrar em si mesmo. Se você não for saudável nos âmbitos espiritual, físico, emocional e relacional, como que você vai ir além e investir na vida de outra pessoa? Essa verdade não é novidade. Os livros de autoajuda, por exemplo, os grupos de recuperação, os sermões inspirativos, muitas vezes contêm essa mesma verdade. Talvez, como eu, você a tenha considerado um pouco egoísta. Outra desculpa para o auto-isolamento, tão característico de uma cultura que prega que você deve estar em primeiro lugar. De fato, como qualquer outra coisa levada ao extremo, o cuidado consigo mesmo pode se transformar numa desculpa para nunca ir além de si mesmo e das próprias necessidades. Mas colocar a máscara de oxigênio primeiro em você não tem nada a ver com isso. Na verdade, amar a si mesmo é um mandamento bíblico. O próprio Jesus disse isso ao apontar os dois maiores mandamentos. Ele diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo mandamento é semelhante a ele: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Mateus 22, 37 a 39. Compreendemos que devemos amar a Deus em primeiro lugar e que devemos amar o nosso próximo. Mas parece que a gente não notou a última parte dessa mensagem. Nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Jesus indica que, antes de podermos realmente amar os outros e fazer diferença na vida dos outros, devemos primeiro amar a nós mesmos. Essa mensagem certamente pode ser usada para justificar um egoísmo, mas a realidade é simplesmente o oposto do egoísmo. Você precisa primeiro reservar um tempo para ser saudável, de modo que, então, seja capaz de impactar o mundo ao seu redor. De fato, enquanto não aprender a amar a si mesmo, você nunca poderá, de fato, aprender a amar e cuidar dos outros da maneira como Deus quer que você faça. Não se pode ensinar a alguém o que você mesmo não aprendeu. Deus deseja que cultivemos energia espiritual, física, emocional e relacional. Examinamos a conexão espiritual no capítulo anterior. Nossa conexão espiritual com Deus é semelhante a um tanque de oxigênio ilimitado. Corpos, emoções e relacionamentos saudáveis surgem quando colocamos a máscara de oxigênio primeiro em nós, e então nós vamos poder ajudar os outros. Vejamos outras 3 áreas e o que significa
Respirar primeiro, enquanto se cuida do corpo, das emoções e dos relacionamentos. Primeiro, leve para o lado físico. Se você soubesse que tem apenas um mês para viver, como trataria seu próprio corpo? Do que você abriria mão? De forçar-se a fazer exercícios? De pedir uma porção extra de batata fritas na lanchonete? De uma grande taça de sorvete todos os dias? Se seu corpo físico tivesse apenas 30 dias para viver, seria tentador negligenciá-lo, fazendo apenas aquilo que te dá prazer e comendo somente o que tem um bom sabor. Mas a maneira como você trata o seu corpo é uma área em que o estilo de vida de um mês para viver se estende para muito além de algumas semanas. Quer você tenha 30 dias ou 30 anos pela frente, deve perceber que a maneira como trata o seu corpo tem impacto direto e duradouro sobre a qualidade de vida que você vai desfrutar. Abdicar dos exercícios, comer doces demais e ficar acordado até tarde parece muito bom por alguns dias, mas sofremos os declínios decorrentes do baixo nível de energia gerado por essa negligência. Nosso corpo exige descanso, exercício, ar puro, água e alimentação saudável. Se você quer se sentir bem por mais tempo do que o sorvete leva para derreter, aumente a sua energia física. Para aumentá-la, é preciso concentrar-se primeiro em desenvolver um conceito saudável do corpo. Agora, como cultivar um conceito saudável do corpo? Para responder a essa questão, precisamos voltar à fonte primária do nosso oxigênio, a conexão espiritual com o nosso Criador. Se você não estiver conectado à máscara de oxigênio de Deus, então terá dificuldade com sua imagem corporal, porque vai respirar as mentiras da sociedade sobre aquilo que é aceitável. É da natureza humana comparar-se com os outros, mas a cultura atual está saturada de anúncios que se concentram na juventude eterna, na beleza eterna e em corpos esguios esculturais. O inimigo de nosso sucesso prefere que respiremos o monóxido de carbono que ele nos dá. São mensagens como: você pode ser tão magro quanto quiser. Faça o impossível para ter uma aparência mais jovem. A aparência é tudo. E assim por diante. Quando aceitamos essas mensagens, nós nos envenenamos com conceitos errados sobre a verdadeira saúde do corpo. Para ter saúde física é preciso ser saudável espiritualmente e ouvir aquilo que Deus diz sobre o nosso corpo. Por exemplo, em 1 Coríntios 6,19, na Bíblia Viva, Paulo escreve: será que vocês não aprenderam ainda que seu corpo é a morada do Espírito Santo de Deus e que ele vive dentro de vocês? Seu próprio corpo não pertence a vocês. Geralmente vejo dois extremos no que se refere ao conceito que as pessoas têm do corpo. O primeiro é que alguns adoram o templo. Não adoram aquele que está no templo, mas adoram o templo em si. São aquelas pessoas que passam incontáveis horas tentando obter a aparência melhor. Todas as semanas exercitam-se religiosamente na academia e gastam o que for necessário para melhorar o corpo físico. Mas aqui está o problema crucial. Sempre que adorar o templo, ou seja, o corpo, algo que sempre vai sofrer alguma alteração, você vai se sentir o quê? Inseguro. O outro extremo é tão prejudicial quanto o primeiro. Há pessoas que destroem o templo. Elas negligenciam o físico completamente e jamais se preocupam com a saúde em geral. Fazem isso fugindo dos exercícios, comendo demais, fumando, bebendo demais e tendo outros hábitos prejudiciais, desprezando o seu bem-estar físico. Isso reduz tanto a qualidade quanto os anos de vida. De novo eu te pergunto, se você soubesse que Deus viria à sua casa hoje para jantar, você não limparia tudo preparando-se para a visita dele? Você tem de entender que Deus vive em sua casa nesse exato momento. Ele vive dentro de você. Seu corpo é templo de Deus. Por isso é tão importante cuidar de si mesmo e nutrir uma força física. Se você permanecer conectado à videira, que se relaciona à saúde espiritual, você passa da mera força de vontade para a força de Deus. Então, Deus lhe dará força para você se exercitar. Ele lhe dará o poder real para manter a sua dieta.
Você não se tornará um triatleta vegetariano que ora durante toda a refeição, não é nada disso. Mas não será levado a adorar ou a desprezar o seu corpo. Terá equilíbrio. Reconhecerá que ele é uma criação de Deus, que concede morada tanto à sua alma quanto ao Espírito Santo. E então você dará mais atenção à sua saúde física. Vale a pena você refletir nisso. Pegue o papel e reflita. Qual é o maior desafio na área física que você enfrenta hoje? É o peso? É a imagem corporal? São ferimentos ou doenças? Como você pode cuidar melhor do seu templo? Que passo você pode dar hoje para melhorar sua saúde física? Pense nisso e busque coisas que possam te incentivar a diariamente ter ferramentas práticas para ter um estilo de vida saudável. A segunda coisa que você precisa refletir é: como você se sente? A próxima área crucial, onde devemos respirar primeiro para depois ajudar outras pessoas, é a área emocional da nossa vida. Muitas pessoas agem de acordo com a própria vontade. Elas trabalham muito, vão à igreja e são amorosas com a esposa ou o marido quando sentem vontade. Tentam ser um pai ou uma mãe melhores de acordo com sua própria vontade, para que se sintam bem, não porque os filhos precisam ser amados. Grande parte do processo de amadurecimento e crescimento consiste em aprender a reconhecer e experimentar as emoções sem ser controlados por ela. Claro que não se trata de apertar um botão e desligar o medo, ou apertar um botão e ser feliz. Talvez não sejamos capazes de controlar aquilo que sentimos, mas com certeza podemos controlar aquilo que fazemos com as emoções, a maneira como elas afetam os pensamentos e o comportamento. Uma vez que os sentimentos podem oscilar dependendo do humor, das circunstâncias, da saúde física e de outros fatores, é essencial voltarmos para a fonte primária, nossa conexão espiritual com Deus. À medida que enfrentamos os altos e baixos da vida, a verdade de Deus serve como porto seguro, a ser usado em qualquer tempestade emocional, seja qual for o tamanho da tempestade emocional. O Novo Testamento nos diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Se eu estiver conectado a meu Criador por meio de conversa e confissão constantes e leitura da Bíblia, então Ele me dará o poder e o autocontrole de que eu preciso. É importante entender que uma vida emocional saudável não é sinônimo de emoções escondidas. Não! Fomos criados como seres emocionais. Temos simplesmente de expressar nossas emoções sem sermos controlados por elas. Muitas pessoas estão condicionadas, direta ou indiretamente, a crer que demonstrar sentimentos é errado, um gesto fraco, feminino, perigoso. Alguns cristãos acreditam que jamais podem ficar irritados, sentir-se tristes ou entusiasmados demais. É importante ser honesto quanto às emoções. Eu não estou dizendo que você controla suas emoções ao reprimi-las. Na verdade, a negação e a repressão causam um estrago bastante semelhante ao caos que se instala quando agimos de acordo com a nossa própria vontade. Um amigo conselheiro me disse que as pessoas que reprimem as emoções tentam manter uma bola sobre a água. Elas até podem conseguir por algum tempo, mas a pressão da água acaba empurrando a bola para a superfície. Em contrapartida, não deixe que o passeio de sua vida seja ditado pelas emoções. Sinta o que tem de sentir, mas faça somente o que Deus quer que você faça. Jesus passou por uma ampla gama de emoções humanas, que qualquer um de nós conhece, mas ele nunca pecou. Ele se irritou, chorou, sorriu. Claramente provou todas as emoções porque passamos, mas não permitiu que controlassem seus pensamentos, seu comportamento ou sua interação com os outros. Ele é o nosso melhor exemplo de como sentir tudo o que brota de dentro para fora e ainda assim seguir aquilo que Deus quer que façamos. É óbvio que Jesus enfrentou algumas emoções difíceis à medida que se aproximava da sua morte cruel: solidão, incerteza, medo,
apreensão. Contudo, ele orou pedindo que a vontade do Pai fosse feita em sua vida. Então agora pegue o seu papel, o seu diário de novo e reflita comigo. De que modo você costuma lidar com as suas emoções fortes? Sua tendência é explodir ou é ficar ruminando? Pense na última vez em que um sentimento tomou conta de você. Medo, alegria, decepção, entusiasmo, ciúme ou ira. Como é que você o expressou? Pense agora o que você teria feito diferente. Bom, vamos à terceira parte, conectados pelo relacionamento. A principal razão de colocarmos a máscara de oxigênio primeiro em nós mesmos é podermos respirar e permanecer saudáveis para ajudar a outra pessoa a também encontrar o oxigênio de Deus. Muito embora seja inerente aos relacionamentos a presença de desafios, muitos dos quais abordaremos a seguir, eles refletem um dos aspectos mais significativos do modo como fomos criados. Assim como Deus nos criou como seres eternos em corpos temporais, Ele planejou que vivêssemos em harmonia com os outros. Não devemos ser autossuficientes e independentes, a ponto de nos isolar e evitar as pessoas. Se soubéssemos que temos apenas algumas semanas de vida pela frente, certamente nós não iríamos querer morrer sozinhos. Antes, gostaríamos que aqueles com quem nos importamos conhecessem nosso verdadeiro eu e soubessem como somos gratos por eles. Gostaríamos de dizer algumas palavras finais do fundo do coração. Assim, deixaríamos um legado relacional de amor persistente e fé constante. Eu espero que você que está acompanhando essa meditação tenha muito mais do que um mês para viver. Que tenham muitos e muitos anos saudáveis e maravilhosos. Mas independente do número de dias que tenhamos pela frente, precisamos entender que a vida é muito curta aqui nessa terra. Pedimos a Deus que nos ensine a contar nossos dias e nos ajude a compreender que o tempo é limitado e devemos gastá-lo como Deus quer. Só assim poderemos cumprir o propósito para o qual o Senhor nos criou. A realização de nosso propósito como sua criação, conectados a Deus como nossa fonte de vida, permite que sejamos saudáveis no aspecto físico, emocional e relacional. Respirar primeiro não é um gesto egoísta, é um gesto essencial para mudar a sua vida toda. Primeiro, que nota você atribuiria à sua saúde em cada uma dessas áreas? Espiritual, física, emocional e relacional. A nota vai de 1, péssimo, a 10, excelente. Qual é o maior desafio a ser enfrentado para melhorar sua saúde nessas áreas? O que você pode fazer para enfrentar esse desafio? Número 2. Anote objetivos específicos a serem perseguidos no resto deste mês com o propósito de melhorar essas 4 áreas da sua vida. Certifique-se de que os objetivos sejam práticos e mensuráveis. Por último, ainda nessa semana, procure alguém e não espere que você ou que a pessoa esteja morrendo, mas expresse os seus sentimentos, seja para seu marido, para seus filhos, pai, mãe, irmãos, algum colega de trabalho, alguém que você ama. Deixe claro o quanto essa pessoa ou mais de uma pessoa é importante para você. Não espere para elogiar apenas quando vê o caixão da pessoa, mas elogie a pessoa enquanto ela está viva. Que Deus abençoe muito a sua vida, abençoe muito a sua família, em nome de Jesus.